Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Unificação do Conhecimento. Hoje estou com uma convidada especial, Ariana Rezende. Nós vamos falar sobre prolongamento da vida, saúde, exercícios físicos, como superar as dificuldades da vida nesse sentido, né? Muitos ainda estão tendo muitas barreiras para enfrentar no que diz respeito a cuidar do corpo, a alimentação, a ter uma vida saudável e principalmente nesse entendimento com relação ao prolongamento da vida. O que seria isso, né? Na nossa visão de pesquisadores em Dacla Pesquisas, independentemente também. Então, boa noite, Ariana, bem-vinda aí mais uma vez. Como é que você está? Boa noite, Rafa. Ei, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. Que bom. Então, Ariana, qual é a ideia de hoje, né? A gente trazer um pouco de entendimento para as pessoas no que diz respeito a essa vida saudável. Muitos acabam relaxando, não tem muito entendimento sobre isso. Então, o que você tem a dizer para iniciar esse bate-papo de hoje aí, para as pessoas que estão buscando conhecimento, né? Ficam muito em filosofias, buscando a verdade, o entendimento da vida, mas às vezes relaxam, não cuidam do corpo, né? Não cuidam da própria vida, que é o mais importante. No final, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais o porquê que temos que prolongar a nossa vida, né? Tem muitas coisas que foram ocultas de nós aí na história da humanidade, por que estamos com essa situação hoje, né? De tantas doenças, tantas dificuldades na área da saúde. É bem polêmico, mas vamos começar do ABC. Então, o que você tem para nos dizer, Ariana, sobre essa filosofia de vida, esse entendimento, essa consciência que todos devem ter sobre a nossa saúde, alimentação e a força para a gente superar isso tudo, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí. O que você faz no seu dia a dia contribui ou não para você chegar aonde quer chegar? Sua vida está excelente, tem grana, corpo dos sonhos, hein? Bom, a grande maioria com certeza respondeu não, né? Por quê, pessoal? Nós vivemos num mundo físico, né? E nós temos que cuidar do nosso corpo físico, que é a nossa casa, né? E se a gente for pensar nessa parte física, que é primordial para a gente movimentar o nosso mundo, seja o nosso mundo interno ou o nosso mundo externo, é, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é em termos de energia. A gente sabe que energia está em todos os lugares, e principalmente no nosso corpo, nas nossas células. As nossas células, as famosas mitocôndrias, são responsáveis por nos dar o boom de energia para qualquer funcionalidade do corpo. E se a gente focar nessa questão celular, a gente consegue fazer com que a nossa vida tenha movimento. Então, cada célula do meu corpo é responsável por liberar energia através de processos que a gente chama de processos bioquímicos, que vai fazer eu levantar a mão, eu ter uma percepção melhor do todo, eu comer, eu sorrir, eu sair, eu conversar com as pessoas. Então, tudo está relacionado ao mecanismo biológico celular. E isso é muito importante a gente entender, porque faz a gente perceber o quanto o nosso corpo é importante para tudo na vida. E eu quero convidar cada um de vocês a pegar papel e caneta, porque até o finalzinho dessa live a gente vai fazer uma revolução na vida de cada um. Cada um vai sair dessa live assim com ideias fantásticas de vida, de corpo, de mudança total, de superação física. E aí, voltando nesse assunto celular, de energia, cada célula do nosso corpo tem o que a gente chama de genes. Os genes, eles são responsáveis por expressar
alguma coisa. Por exemplo, todo mundo vem com um pacotezinho, né, das doenças familiares, que a gente chama de antecedentes, né? Então, se a minha mãe teve uma predisposição de alguma doença, pode ser que eu também tenha, né? E por aí vai. E esses genes são os marcadores. Esse pacotinho que a gente vem com ele pode ser ou não expresso. Depende exclusivamente do meu estilo de vida. E isso é uma coisa muito legal, porque a epigenética, não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas ela vem aprimorando e pontuando muito essa questão do estilo de vida relacionado com absolutamente tudo que acontece em cada pessoa, em cada movimento, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área profissional, está relacionado a como você vê a sua vida, como você vê seu corpo, a como você cuida do seu corpo. Por isso que é muito importante, eu adorei estar aqui com o Rafael para a gente falar sobre esse tema que é extremamente importante. Nós temos que cuidar da nossa máquina do corpo, do nosso cérebro, das nossas emoções, e está tudo conectado, mente e corpo conectado. Vocês vão perceber ao longo da live que se a gente ter a percepção, a consciência, se a gente ter aquele gatilho para modular, para mudar o meu estilo de vida, eu consigo absolutamente qualquer coisa. Então, voltando na questão dos genes, acontece da seguinte forma: eu tenho tendência a ter preguiça, ou tendência a ter compulsão alimentar, ou eu estou sobrepeso. A minha ação diária, a questão do meu foco, da disciplina, vai determinar que esse gene seja expressado ou silenciado. Então, tá tudo ligado, pessoal. É muito, muito interessante. E, em termos de energia, lá nas mitocôndrias das células, em todas as células do corpo, elas vão liberar o que a gente chama de ATP, que é energia. E cada processo de liberação de energia acontece, sabe, através de quê? Vitaminas e minerais. Então, é muito importante nós comermos coisas saudáveis e também ter a suplementação quando a gente não consegue ter 100% da alimentação ideal. Porque cada processo do meu corpo vai liberar mediadores químicos, e esses mediadores químicos contêm vitaminas, minerais, além da liberação hormonal, para todo o processo fisiológico, biológico e bioelétrico passar a acontecer de forma harmônica no meu corpo. É assim que funciona todo o processo. Então, se eu tenho algum momento do meu dia que eu estou com raiva ou que eu estou amorosa, o meu corpo ele simplesmente vai liberar mediadores através daquilo que eu estou percebendo ao meu redor. Então, se eu estou com raiva, eu vou liberar, eu vou passar essa informação para cada célula do meu corpo e ela simplesmente vai fazer aquilo que eu estou passando para ela, que é liberar mediadores, que vai fazer a liberação de moléculas da raiva e eu vou passar a vibrar raiva. É assim que funciona. Então, mesma forma que isso acontece com as emoções, com a vibração do amor, né? Se você vibra abundância, se você vibra amor, você vai liberar mediadores químicos que vão te proporcionar bem-estar, alegria, felicidade, e o que eu dou, o que eu vibro, é o que eu recebo. Da mesma forma, a parte da alimentação e da atividade física.
Se eu estou passando por um processo de compulsão alimentar, né, ou se eu vejo um docinho ali assim e tenho vontade de comer, eu vou liberar mediadores que vai fazer eu sentir aquele gostinho delicioso na minha boca, ter a vontade de comer e vou lá e como. E é um processo contínuo, né? E isso acontece com muita gente. E em relação à atividade física, que eu tenho certeza que todo mundo adora fazer exercício como eu, tá todo mundo sarado aí, não tá? Da mesma forma, é atividade física. No início é um saco, né? Dói, mas à medida que a gente vai treinando o corpo e modulando o corpo, vai liberando hormônios e esses mediadores bioquímicos que fazem uma transformação gigantesca no corpo. E, claro, é um processo gradativo, mas é muito fantástico. Nós somos da máquina, então seja o piloto da sua máquina, você é quem manda. E o corpo simplesmente obedece aquilo que a gente informa para ele. É assim que funciona a nossa grande máquina, que eu sou apaixonada por ela. Muito bom. Eu acho que essa consciência é de extrema importância, né? Muitos de nós querem buscar evolução espiritual, querem cuidar realmente da mente, do espírito, e esquecem do corpo, porque foi um condicionamento que colocaram pra gente, né, Ariana, de que o corpo ia voltar pro pó, não vale nada, mas se a gente tem um propósito aqui na vida, e esse propósito vai muito mais além do que a gente imagina, a gente vai até falar disso hoje aqui um pouco no final, que temos que cuidar mesmo do corpo. Como você falou, a nossa máquina, né? De certa forma, é como se o corpo fosse o nosso carro, a nossa nave. Eu costumo falar que a gente tem uma navezinha, e a gente tem que ter essa nave bem em funcionamento, porque como é que nós vamos alcançar nosso destino sem ter o nosso veículo? Muitos acham que é perdendo a nave, perdendo o carro. Mas sem o carro, sem a nave, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Essa é a chave que a gente tem que virar também nesse entendimento, porque fomos condicionados a achar que a nossa vida é passageira, que temos pouco tempo de vida, temos que viver em função de busca de dinheiro, de pessoas, de entretenimento, de fugas, preenchendo um vazio, mas nosso corpo acaba levando, né, o prejuízo sempre. A indústria da alimentação, a indústria farmacêutica, tudo isso gira atrás de um sistema que busca justamente adiantar o processo de envelhecimento, de morte, de doenças de toda a humanidade. Isso tem uma razão de ser. E a gente tem que ir contra isso aí, fazer um movimento justamente oposto, buscar saúde, prolongamento da vida, consciência, também espiritual, mas também física. O nosso corpo é muito importante, tá? Então, Ariana, você falou um pouco dos mediadores químicos, né, de como ocorre o funcionamento do corpo, da bioeletricidade também. Então eu te pergunto, o que que nesse momento, para a gente ter essa consciência da saúde do corpo, né, dos exercícios também, o que que a gente tem que evitar na alimentação? O principal, assim. Se você puder falar um pouco sobre isso, sobre o que devemos evitar e depois o que que é interessante a gente começar a ingerir e inserir na alimentação diária, né? Rafa, antes eu queria só dar eu sempre coloco esse exemplo, porque é o exemplo que eu vivenciei na minha família, e eu acho que muita gente passa por isso, né? Eu tive casos de câncer na minha família, e que através da alimentação, da mudança do estilo de vida, nós conseguimos paralisar o progresso do câncer, né? E eu sempre falo isso porque, gente, é possível, né? Como eu disse, o nosso corpo, ele responde àquilo que a gente informa, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que tudo nessa vida é possível de acontecer. Por exemplo, a gente vê pessoas mais velhas que não parecem a idade que têm, e aí quando você fala, nossa, mas como que a pessoa fez, né?
mudou o estilo de vida dela. Então, em relação à alimentação, que é extremamente importante, associada com a atividade física, porque a atividade física que vai dar estrutura física e vigor para você poder movimentar a sua vida de todas as formas, né? Coisas que a gente tem que evitar, né? Todo mundo fala assim, carboidrato, né? Vamos evitar, é o vilão. Inclusive, hoje a gente estava até discutindo lá, eu tenho um grupo, acho que o Rafael colocou no link da descrição. Quem quiser, tá todo mundo convidado, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Carboidrato é vilão? Bom, depende. Por quê? Se eu estou sobrepeso, se eu estou com alguma doença crônica, se eu tenho as ites da vida aí, eu vou pensar em consumir ou não carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, que é, por exemplo, biscoitos recheados, os industrializados, né, os pacotinhos. Por quê, pessoal? As massas também, a farinha de trigo, porque quando a gente consome esses alimentos, eles não vão dar nutrientes que eu preciso, né? Você vai comer e o que eles fazem é disparar o índice glicêmico, vai dar um pico de insulina e isso vai gerar inflamação no corpo. Então, gerando inflamação no corpo, se você continua a consumir esse tipo de alimento, pode predispor a alguma doença crônica, uma doença coronariana, alguma alteração degenerativa cerebral, isso pode acontecer. Então, são calorias vazias que a gente fala, né? Os alimentos industrializados, eles não têm nutrientes suficientes para repor todo aquele processo celular ali que está acontecendo para eu viver diariamente. Então, alimentos que a gente tem que evitar e, se possível, abolir. Os alimentos industrializados, com certeza. Uma dica que eu dou: toda vez que a gente for comprar um alimento, vamos olhar no rótulo os ingredientes. Porque ali vai estar falando o que ele tem de concentração maior, né? Então, se tiver nomes complicados, vocês podem ter certeza que são produtos químicos, são aditivos químicos que eles colocaram ali e que não vão beneficiar vocês em nada na saúde. Ariana, acho que sua câmera travou. Se você puder tentar Para mim tá normal. entrar de novo, aí acho que volta. Acho que travou aqui, o pessoal tá falando. A câmera só, o áudio tá bom. Tenta entrar de novo, aí deixa eu ver se consegue ajustar. Depois eu edito. Esperar um pouco, ver se a Ariana volta. Acho que travou a câmera dela, né? Pessoal, perguntas, podem deixando aqui no bate-papo, que assim que tiver um tempinho eu vou jogar para ela aqui, tentar responder, ok? Pronto. Pode continuar, então. Vai lá. Então, pessoal, alimentos que a gente tem que evitar são os alimentos industrializados. Olhar no rótulo os ingredientes. Se tiver nome que vocês não conhecem, não compram. Biscoitos de saquinho, né? Os embutidos que tem nitrito, nitrato, isso tudo faz muito mal para a saúde. Na verdade, uma dica, não sei se vocês já notaram, mas quando a gente entra no supermercado, tudo que é mais natural e vai fazer bem mais pela sua saúde está na área externa das gôndolas, sabe? E o que a gente faz?
passa cada gôndolazinha, né? Porque tem lá as latinhas, os pacotinhos, e esses alimentos que são bem atrativos não fazem bem à saúde. Então, o ideal é a gente entrar no supermercado e começar pela área externa a essas gôndolas aí do centro do supermercado, que é ali onde vai estar os alimentos mais naturais e que com certeza vão fazer a diferença na saúde de vocês. Acho que agora ajustou a câmera aí. Tudo bem. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É pouco. A Tatiana pergunta: existe uma solução para quem não come carne? Tem solução ou ela realmente é a mola propulsora da nossa evolução? Ela acredita que não somos só o que nós comemos, né, fisicamente. Então, muitas pessoas que são vegetarianas, né, veganas, inclusive, estão questionando a gente, porque nós falamos que a carne é importante, né, para a nossa nutrição, para o nosso desenvolvimento. Podia falar um pouco sobre isso, acho que é importante, é um tema que está muito em pauta aí esses dias. Bom, atenção veganos. Primeiro, gente, nós não somos obrigados a comer absolutamente nada, somos donos da nossa própria vida, né? E se eu como alguma coisa que para fulano faz bem e para mim não faz, não justifica eu comer, né? O que é ideal? Fazer exames laboratoriais para ver fator nutricional. Se você tem algum desequilíbrio do corpo, se você tem algum déficit nutricional, aí sim você vai repor aquela vitamina que está faltando, né? O que acontece muito com os veganos, por não ter essa proteína da carne, acaba que a própria estrutura física, né? A gente vê que são pessoas diferenciadas fisicamente, porque a carne, a proteína da carne vai dar aquela sustentação física, mas para pessoas que não têm informação, né? Tem veganos aí que simplesmente, não vou comer carne, não vou comer leite derivados, enfim, e não tem essa informação que deve sim suplementar. Então, tem a creatina, que você pode usar, tem a espirulina também, que é fantástica, tem um efeito muito bom no corpo. Então, você não é obrigado, mas você tem que ter no seu corpo essa reposição nutricional que vai favorecer todo o seu desempenho físico. Até mesmo porque a nossa estrutura ela é basicamente de aminoácidos, de proteínas. Então, é apenas repor essa quantidade aí nutricional que fica em déficit. Podia falar um pouco, Ariana, sobre a suplementação de vitaminas, né, minerais também, quais são os mais importantes para as pessoas que estão buscando esse desenvolvimento, essa mudança, essa transformação na saúde. Teve até a Nádia que perguntou aqui se podia falar da combinação de vitamina A, vitamina C, o zinco e o magnésio, quando podem, né, e devem ser usados. Acho que dá para falar no modo geral das vitaminas, minerais, né? Sim, 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 dá sim. Ótima pergunta, Nádia. Olha só, quando eu expliquei que cada processo celular, para gerar energia, ocorre através das vitaminas e minerais, é aí que está o grande detalhe biológico do corpo. O magnésio, por exemplo, ele está presente em mais de 300 reações bioquímicas do corpo. Então, é um mineral muito importante da gente ingerir, né? O solo, infelizmente, é pobre em nutrientes, né? Porque a questão é produzir, 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 né? E não ter um solo bom, adequado, como a gente tinha antigamente. Então, é essencial para todo mundo fazer reposição de vitaminas, porque vitaminas e minerais, porque são elas, gente, que vai dar
o brilho no cabelo, a sua força física, a sua disposição diária, as conexões cerebrais, elas potencializam através dessas vitaminas e minerais. Então, é importantíssimo a gente suplementar, porque, infelizmente, a nossa alimentação hoje, ela não supre a demanda de vitaminas e minerais do corpo. Vou aproveitar e Salos 9, para quem quiser, a gente tem Salos 9 Supremos, que tem todas as vitaminas e minerais que todo mundo precisa aí, tá? Aproveitei para fazer propaganda, porque vale a pena para quem quiser aí, tá? Pessoas estudiosas, farmacêutica responsável, para trazer para você aí todo o nutriente e mineral que a gente não tem na alimentação. E o zinco. O zinco é importantíssimo para a estrutura física nossa. É importantíssimo suplementar de zinco, todo mundo deve suplementar também. As outras vitaminas também são importantes, né? Aproveitando, eu vou falar para quem quiser, por exemplo, está treinando e quer suplementar creatina, glutamina, BCA, whey, são primordiais para o ganho e desempenho físico. Então, anota aí, gente, hein? Para treinar, esses minerais, esses suplementos são essenciais. Falam muito sobre a vitamina D, né, Ariana? Acho que é importante também falar da vitamina D, é importante falar também do cloreto de magnésio, muito importante, do enxofre, né? Também é uma suplementação extremamente importante, né? E estão perguntando também aqui sobre o flúor, né, que existe na água. Como é que a gente evita o flúor, essas questões todas aí. E também um pouco sobre o jejum intermitente. Se puder falar, esse pacote aí. Então, vamos lá. Vitamina D. Sol. O sol, ele é a vitalidade densificada. Ele vai te proporcionar ele vai te proporcionar a vitamina D, que é essencial para a gente, né? A gente está em época aí de pandemia e tem pesquisadores, tem estudos que falam da questão da suplementação da vitamina D para o combate do Covid. Então, 20 minutos no sol mais quente é o suficiente para você ter essa vitamina D, caso você não possa suplementar a vitamina D. Então, tomem sol. Não sei se vocês vão lembrar, não agora, mas era muito usado por médicos, assim, os pacientes nos hospitais iam para o sol, tomar sol, banho de sol, para recuperar mais rápido. E a origem está aí, na vitamina D. A vitamina D vai trazer vitalidade para as pessoas. Pessoas depressivas, tomem sol, principalmente nas costas, que é o ponto onde a entrada dessa energia, dessa vitalidade, acontece de forma mais eficaz. Qual que é a outra pergunta, Rafa? Sobre o flúor na água e falar um pouco sobre o jejum intermitente também. Bom, o flúor, ele causa várias alterações físicas e mentais, né? Eu gosto de dar a dica, como eu dei lá no grupo, de usar o filtro de barro, ou a gente tem hoje no mercado filtros de reação, como é que é? Reação reversa, se não me engano é esse nome mesmo, que retira o flúor e o cloro da água. Mas a gente pode usar, eu uso o filtro de barro, por ele ter propriedades que potencializam todos os eletrólitos da água.
E o filtro de barra acaba tirando, é barato, mas muito mais barato do que a gente comprar esses filtros aí que fazem esse tipo de filtragem. E a água, tem gente que não gosta, né? Mas a água fica mais fresquinha. E se você acrescentar aproximadamente 70 gramas de manjericão ali, né, antes de filtrar a água, vai retirar o flúor da água. Então, assim, é uma dica muito simples. Creme dental, usem sem flúor, né? O flúor está diretamente ligado a várias patologias aí, tem vários estudos aí, é só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar o que eu estou falando. Manjericão na água antes de filtrar, aquela água vai sair sem o flúor e sem o cloro. Bom, jejum intermitente. É muito legal fazer o jejum intermitente para pessoas que queiram, por exemplo, emagrecer ou aumentar seu desempenho físico e mental. Há vários estudos, tá, pessoal? Eu não estou falando nada. Eu sou uma pesquisadora e eu gosto de estudar cada coisinha, assim, para entender como é que aquilo vai funcionar no meu corpo. Já fiz jejum intermitente e realmente os efeitos são muito bacanas. Por quê? Quando funciona da seguinte forma. O mais comum, a gente chama de 18 para 8. 16 para 8. Você fica 16 horas sem alimentar e 8 horas você tem a janela. É o mais comum. Mas, para se iniciar, a gente faz 12 horas sem alimentação, entre aspas, sem comida. O que eu posso ingerir nessas 12 ou 16 horas? Café sem açúcar, por favor. Açúcar também é outro tema que a gente pode entrar aqui em detalhe. Chás, água, a gente pode fazer o uso nessas 16 horas. E as pessoas às vezes pensam da seguinte forma: eu vou passar fome, né? Mas isso não acontece. O que acontece é que se você, na sua janela de alimentação, você não fizer uma boa ingestão de nutrientes, de uma alimentação adequada, balanceada, você vai ficar com fome. Se você comer pão, biscoitos, etc e tal, na sua janela, que é a janela que a gente pode alimentar, você vai ficar com fome. Então, o ideal é o seguinte, vamos lá, eu parei de comer às 8 horas da noite, né? E vou ficar até aproximadamente 11 horas da manhã sem comer nada, mas nessa hora eu posso tomar café, eu posso tomar chá, eu posso tomar água. E não vai te dar fome. O que acontece nesse processo todo? A gente passa a ter uma funcionalidade biológica melhor. As conexões cerebrais, as conexões das células, cada informação que uma célula passa para outra, ela potencializa. Porque a célula, o seu corpo não vai estar preocupado em digerir um alimento ou metabolizar alguma coisa que eu comi. Então, o corpo passa a funcionar melhor e as conexões passam a acontecer de forma muito mais eficaz. Há vários estudos comprovando que você consegue emagrecer porque você libera hormônios que vão quebrar as células de gordura. Quando isso acontece? Você tem você passa a informação do seu corpo que você está em jejum, e aí o corpo
ao invés de metabolizar aquele carboidrato, ele vai passar a usar como fonte de energia a gordura. Por isso que na janela de 8 horas, então vamos lá, parei de comer às 18, vou comer lá vou almoçar no outro dia. Do almoço até às 18 ou até às 20 horas que eu for comer é a janela. Nessa janela, o ideal é eu consumir folhas verdes escuras, principalmente, que tem muita fibra, ovos, carnes para quem come, alimentação de forma natural e saudável. Se você consegue ingerir essa alimentação de forma natural, né? Natural é o quê? Tudo que a natureza nos deu. Mas, vamos colocar uma vírgula aí. Se você quer emagrecer, o ideal é você não consumir, por exemplo, as frutas mais doces. Então, nessa janela, o ideal é você comer um abacate, um coco ou frutas vermelhas que têm uma concentração bem baixinha de açúcar e não vão fazer com que seu índice glicêmico tenha um pico. Beleza? Então, nessa janela de 8 horas, é o que é o ideal vocês consumirem essa alimentação mais natural. Então, almoçou, bastante folha, bastante verdura, ovos, carnes, etc. A gente faz um lanchinho, abacate, oleaginosas, né, as castanhas, que são muito ricas em gorduras. E aí, janta. Normalmente a gente repete o que consumimos no almoço, e aí a gente fica super saciado. E aí entra de novo nesse período de 16, 12 ou 16, 12, 14 ou 16 horas sem a alimentação, e aí para começar um processo de novo. Você pode começar um dia, pula 2, pula 3, e aí você vai percebendo como seu corpo reage a esse tipo de jejum. Mas os efeitos do jejum são muito estudados, inclusive a pesquisa começou com o Ramadã, que eles fazem esse tipo de jejum. Então é muito antigo o jejum intermitente, não é coisa da moda, é uma coisa cientificamente comprovada e é muito simples de fazer e, e as percepções e as conexões com você mesmo, você com você, passa a acontecer de forma potencializada, de forma natural, através simplesmente dessa mudança aí do estilo de vida. Eu espero que, se tiver alguma pergunta, gente, em relação ao jejum. Tem pessoas perguntando para a gente finalizar essa parte da alimentação, da nutrição, né? Acho que é mais focada nas pessoas que querem fazer uma transformação e mudar de vida, né? Muita gente está questionando aqui refrigerantes, leite, lactose, né? Se leite de vaca, enfim, os queijos também estão perguntando bastante. Perguntaram também sobre o glúten. Essas coisas, o que a gente pode falar um pouco sobre isso, Ariana? Para a gente finalizar essa ideia da nutrição, né? E passar para a questão dos exercícios, dos treinos e da mudança de vida. Então vamos lá, pessoal. Refrigerante abole da sua vida. Né? Aditivo químico é um produto industrializado, é uma química, né? Só faz mal para você. Suco de caixinha, esqueçam. Também é mistura, não é suco. Aliás, se puderem não tomar suco, é a melhor coisa que vocês fazem. Por quê? O suco, ele destrói as fibras do alimento, né? Suco de caixinha nem se fala porque realmente não é suco. Mas esse tipo de suco que a gente faz, ele é rico em frutose. E a frutose detona o fígado, né? Há pesquisas que falam comprovadamente que a esteatose hepática não alcoólica está relacionada ao alto consumo de frutose, sucos de caixinha, suco de fruta, porque destrói a fibra
e a frutose faz com que a gente tenha gordura no fígado. Leite. De caixinha também não é leite. Leite é aquele da vaquinha, bonitinha, que pasta e come grama lá bonitinha e não come ração. Esse sim é leite. Não vai ter hormônio na vaquinha, né? Então a gente tem uma segurança maior de estar consumindo um alimento. O que acontece hoje em dia é que a gente acaba tendo aditivos químicos nesses leites aí que a gente encontra por aí e acaba fazendo mal. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Que às vezes consomem as enzimas digestivas para poder consumir leite e derivados. Mas isso vai variar muito do tipo de alergia que você sente ao consumir o leite ou ao consumir o queijo, né? Queijo, de preferência, curado, aquele amarelo, e esquentado, porque aí vai quebrar a caseína, que é uma proteína altamente inflamatória, né? Os queijos frescos são ricos em caseína, então geram sim processo inflamatório, gera processo alérgico e também a baixa imunidade, né? Crianças que tomam leite, né? Atenção, mães, às vezes a pneumonia, a bronquite é ocasionada e intensificada pelo consumo do leite aí, industrializado. Glúten. Há pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Hoje em dia é muito comum a gente comer o pão e inchar, né? Essa sensação de inchaço é um processo inflamatório que o glúten causa. Por quê? O trigo hoje, ele tem uma proteína que chama amilopectina. Essa amilopectina, ela é digerida muito rápida no corpo. E ela vai fazer com que a sua glicemia vá lá no topo. E isso gera inflamação, que gera essa sensação de inchaço. Tanto é que se vocês quiserem fazer um teste, fica uma semana sem comer farinha de trigo, que eu tenho certeza que vocês vão desinchar, vão achar que estão até mais magrinhos, porque faz a diferença assim no corpo. Mas aí varia da questão da pessoa querer realmente retirar o glúten, né? Eu, particularmente, eu não como absolutamente nada que tenha glúten, porque realmente me faz mal. Mas eu falo para vocês, façam o teste aí, para vocês sentirem fisicamente o efeito do glúten no corpo. Pode ser que vocês não tenham intolerância, pode ser que vocês não tenham nenhuma reação ao consumir a farinha de trigo. Mas isso é muito raro, né? Mas aí é critério de cada pessoa. Ariana, uma coisa muito importante, né, que as pessoas acabam não percebendo. Quando a gente fala de alimentação, quando você associa alimentação saudável, todo esse processo de busca dessa excelência nutricional, muita gente não associa os exercícios físicos, uma vida saudável com exercício, uma vida de atleta, principalmente, né? E acaba achando que uma alimentação saudável, para quem não faz exercícios, é uma coisa, né? Por isso tem muitos vegetarianos, muitos que vivem aí de alimentação viva e não fazem exercícios, não têm uma vida ativa, né? Na academia ou qualquer tipo de atividade física. Agora, para quem faz exercício e leva uma vida mais ativa, a alimentação saudável tem um fator aí diferente para que as pessoas que não fazem exercício, né? Quem é muito passivo é uma coisa, agora quem é muito ativo e precisa malhar, treinar, fazer exercício físico, cuidar do corpo também nesse aspecto de exercício é diferente, né? Então vamos entrar um pouco agora nessa questão, nessa consciência do corpo também, que muita gente que cuida da alimentação saudável não faz exercício físico, né? E aí, como é que fica isso? Você Temos que faz juntar. exercício, Rafa? Eu faço todo dia, todo dia. Espero, né? Eu, particularmente, gente, eu amo fazer atividade física. Eu faço de tudo que eu puder, eu faço de exercício físico. Por quê? Além de proporcionar benefícios para o meu corpo, eu vou ter um boom
de hormônios trabalhando para potencializar todas as funções fisiológicas do meu corpo. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta e trabalho com a área esportiva, né? E para eu melhorar o desempenho do meu atleta, eu tenho que fazer com que ele pratique um exercício, né? Normalmente a gente aumenta a demanda da atividade dele para ele chegar naquele potencial de vencer, né? E isso acontece com todo mundo. Se você tem uma dor articular, por exemplo, joelho, você não consegue agachar, né? A gente tem que ir trabalhando no movimento, na potencialidade daquele movimento, melhorando a angulação e potencializando o agachamento para você conseguir novamente realizar essa funcionalidade. Então, é extremamente importante para qualquer atividade de vida diária que a gente faça atividade física, seja para lavar roupa, seja para passar um pano de chão em casa, seja para subir escada, porque o movimento, a atividade física está diretamente relacionada com a sua funcionalidade diária. É ela que vai fazer com que você movimente, para que você esteja disposto a movimentar a sua vida de uma forma completa, né? Então, se é para dirigir, se é para trabalhar, se é para ficar em casa, se é para pegar um livro e ler, você usa do movimento. Então, por exemplo, quem sofre de DPOC, não sei se vocês conhecem alguém, mas a pessoa chega a um ponto que ela não consegue levantar a mão porque ela não tem força, demanda muito dela e ela não consegue respirar para fazer o movimento. Vocês pensam como que deve ser para uma pessoa ficar em oxigenação porque ela não consegue movimentar, porque isso gera demanda respiratória. Gente, é muito triste, é muito triste. As doenças crônicas, de uma maneira geral, é muito triste. A pessoa sentir dor de não poder levantar da cama, a pessoa sentir dor porque ela não consegue dar um abraço, porque às vezes dói o ombro, às vezes a postura está péssima, e aí dói o pescoço, e aí ela não consegue movimentar, né? E se você não movimenta, você trava a sua vida. Então, é muito importante você movimentar, que seja um alongamento, que seja um aquecimento. Procure a atividade física que mais lhe agrade, mas nunca, jamais deixe de movimentar. Se você para de movimentar, você para a sua vida. Literalmente para, porque o movimento vai gerar lubrificação articular, que vai poder fazer com que você vai poder fazer as coisas diariamente, tudo que você gosta, brincar com as crianças, nadar, jogar futebol, né? E é muito triste quando você vê que você não pode executar algo que você fazia por questões de mobilidade. Então, a atividade física pode ser chata? Pode, mas ela pode ser extremamente prazerosa. Quando você começa a fazer uma atividade física, quando você começa a movimentar o seu corpo, a sua vida passa a ter movimento, as coisas passam a acontecer, porque você vai liberar mediadores que vão te proporcionar bem-estar. Eu aposto que se você pensar aí um dia que você estava com preguiça de fazer exercício, mas foi lá e fez, né? Depois você ficou muito mais disposto do que estava antes. Isso é muito comum de acontecer, mas aí às vezes a gente desfoca um pouco, né? Porque fazer atividade física gera dor muscular, às vezes dá preguiça de ir para academia, de movimentar, mas o importante é vocês entenderem que o corpo de vocês
é extremamente importante para absolutamente tudo. O movimento é importante. Se você para de movimentar, você para a sua vida. Porque se você para, você vai sentir dor, e aí vai proporcionar rigidez, e aí você não vai conseguir executar o movimento, e aí você vai ter que tomar um remédio para aliviar a dor, mas a dor não melhora, e aí vai ficar aquele ciclo vicioso, e aí sua vida para, e quando você vê, você já está entupido de remédio, que é para remediar, não cura, isso a gente sabe, né? Não acontece a cura através da medicação. Ela só previne ou alivia sintomas. E aí, quando você vê, a sua vida, né, tá parada. Mas, através da mudança do estilo de vida, através da atividade física, eu sou uma defensora nata das coisas que a atividade física proporciona. Em relação ao que eu estava contando do câncer que teve na minha família, a atividade física foi extremamente importante, porque devolveu a autoestima, né? Transformou fisicamente a autoestima dessa pessoa da minha família, e ela deu um boom financeiro, de amizade, a vida dela simplesmente transformou. E eu quero que vocês saibam que, independente de como vocês estejam agora, se está desanimado, se está gordo, se está muito magro, porque magro às vezes também tem dificuldade de ganhar massa, né? Comecem fazendo algum movimento. Quando vocês conseguirem movimentar, a vida de vocês com certeza transformarão. Então, Ariana, para as pessoas que não conseguem fazer exercícios, ficam muito cansadas, desmotivadas, né? Às vezes, mesmo se alimentando bem, tendo uma boa nutrição, elas não conseguem manter uma vida de atividade física, né? De esportes. Não precisa ser nada exagerado, uma caminhada, né, diária, algo assim. Então, é muito importante associar, né, a atividade física com a alimentação, a nutrição. E a superação? O que você tem para dizer nesse aspecto da motivação, da superação pessoal diante dessas situações? Porque uma transformação radical, às vezes, demora, né? Então, às vezes, tem que ser no passo a passo. O que você indica para as pessoas para realizar esse caminho de transformação na vida, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, caneta e papel na mão, que agora a gente vai para a superação. Olha só, eu vou dar algumas estratégias para vocês e vocês fazem um teste aí, depois vocês me contam, tá? Primeira coisa para a gente superar na vida, foco e disciplina. Vamos ter que ter disciplina para organizar e atingir aquilo que eu quero, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, qual é a sua meta? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Qualquer desejo está valendo, tá? Emagrecer, financeiro, profissional, qualquer coisa. Defina a sua meta. Definiu a sua meta, você vai criar uma rotina diária, né? Como que é essa rotina diária? Então, você vai escrever, ó, vou acordar 6 da manhã, vou fazer exercício físico, vou alimentar comida saudável, e aí vocês vão anotando cada coisinha que vocês fizerem para atingir aquela meta lá na frente. Então, defina como será o seu dia, o que você vai criar diariamente para alcançar essa meta. E isso deve ser respeitado, porque senão vai aparecer sabotadores no seu dia, fazendo com que você desista, né? Então, se você quer emagrecer, por exemplo, né? Quantos quilos você quer emagrecer? Em quanto tempo? Essa é a sua meta. Então, eu vou criar uma rotina diária para eu chegar lá. Uma semana, 2 semanas, 3 meses, enfim, não importa, né? Criou a sua rotina diária, você vai respeitá-la
e não pode, de jeito nenhum, deixar de segui-la. Essa é a disciplina. Sem disciplina, gente, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E nós vamos ser desafiados com certeza. Vai ter alguém que vai falar assim, nossa, mas você vai fazer isso tudo? Ou vai ter um dia que você vai ver aquela comida deliciosa, aquela guloseima e vai querer comer, né? Mas pensa, para você chegar onde você quer chegar, vale a pena comer? Vale a pena desistir, né? É tão bom quando a gente chega lá no final do dia e a gente vai olhar a nossa lista e falar assim, putz, eu consegui vencer um dia. Porque se um dia você está 100%, no outro vai ser melhor. E a cada dia vai reverberar no dia anterior. A sensação, o mecanismo cerebral, lá no sistema límbico, que faz com que eu tenha um mecanismo de prazer pelo aquilo que está fazendo, vai ser acionado. Então, se você respeita aquilo que você colocou para você mesmo, você vai gerar esse mecanismo de superação. Eu consegui um dia, ótimo. Agora, amanhã já é um outro desafio. Vão aparecer sabotadores, vão aparecer coisas que vão fazer com que eu possa desistir. Mas se você tiver foco e disciplina, com certeza vai chegar lá. Então, nesse dia, cria sua rotina, a alimentação vai ser X, vou fazer exercício X, vou movimentar minha vida, eu quero gerar dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Anota, gente. Isso é muito legal e funciona muito bem. Cada dia que você concluir, Deus parabéns, você conseguiu concluir aquele dia e no final vocês vão ver que valeu muito a pena e vale muito a pena. E isso vai fazer com que você perceba, você olhe no espelho e fala assim, eu consegui. Isso não tem nada no mundo que pague, porque o nosso desafio diário é com a gente mesmo, não é com pessoas externas, né? Eu costumo falar que aquilo que acontece externamente à minha volta é determinante para eu pegar ou eu jogo fora, né? Se eu ficar preocupado com aquilo que está acontecendo externamente, eu vou internalizar isso, vou novamente produzir mediadores que vão me deixar triste, que vão me deixar preocupado ou com medo, e não vai fazer com que eu chegue a lugar nenhum. E aí, quando vocês chegarem lá, me contem, por favor, tá? E Deus parabéns, você concluiu a sua meta. É assim que funciona. São estratégias diárias que vocês fazem com determinado tempo para vocês alcançarem qualquer tipo de coisa. Excelente. Tem um mito, né, por trás de todo esse conhecimento, né? A gente percebe que muitas pessoas que estão numa busca espiritual, evolutiva, acreditam que vão conseguir realizar um processo de purificação do corpo, e isso trará benefícios para o espírito dela, para a evolução espiritual dela, né? Então muitos associam a questão do vegetarianismo, a ausência de carne, a ausência de toxinas, tudo bem, né? Mas existe um paradigma aí por trás. Será que nós temos mesmo que nos preparar para a morte ou para uma vida espiritual, para uma libertação, né? E nossa alimentação faz parte desse caminho de preparação? Ou nós temos que virar essa chave, né, para trazer um entendimento de que há sim a possibilidade de prolongarmos nossa vida, de não deixarmos que esse processo do envelhecimento, da morte, das doenças se instale em nós. O sistema, né, o governo do caos, ele incute na gente uma ideia condicionada, doutrinando as pessoas a achar que a morte é natural, que nós temos que passar pelo processo natural. E muitos acreditam que estão se alimentando bem, estão vivendo de luz, né, vivendo de conexão divina, e estão querendo ir para o mundo espiritual, né, e passar pela morte e se libertar. Será que isso é verdade mesmo?
Será que a gente não tem que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, justamente para prolongarmos nossa vida e ter um maior tempo de vida aqui por uma razão muito maior que a gente nem tem consciência ainda, porque esconderam esse conhecimento da gente, né? É isso que a gente busca. A gente está buscando ir muito mais além do que o padrão convencional da nutrição, do exercício físico, da superação, justamente para quê? Para vencer o que nós chamamos de time do tempo, não é? Esse movimento da vida que nos leva para um fim. E todos nós estamos com essa angústia, né? Poxa, será que vamos viver ou vamos morrer em algum momento? A morte, dizem que é a única certeza que a gente tem. Mas será que ela é a única certeza que a gente tem? Ou a gente pode mudar esse paradigma, transformar a nossa vida com superação, com exercícios, com treinamentos, com alimentação, nutrição, para que a gente possa vencer esse obstáculo, esse paradigma, né? Então, existe um objetivo muito maior. Não é só você achar que está se alimentando bem. Ou, faço exercício, eu sou um atleta profissional, ganhei vários campeonatos, eu sou um exímio competidor e atleta. Não. Às vezes a gente tem superação, a gente tem saúde, a gente é ótimo atleta, se alimenta bem, mas vamos todos acabar envelhecendo, né? Passando por alguma doença em algum momento, vamos partir. Então, Ariana, o que a gente tem para trazer um pouco de reflexão sobre isso? É possível a gente prolongar nossa vida mesmo? E muitas mitologias do passado diziam que alguns até alcançavam a imortalidade, né? Isso é um mito ou será que é possível mesmo o ser humano alcançar essa frequência, né? E nos tornarmos seres imortais, rejuvenescidos, né? Com um prolongamento da vida aí nas nossas mãos. O que você acha? Eu quero chegar à imortalidade, hein? Olha só, eu adoro pesquisar. E em relação a isso, é tudo comprovado cientificamente. Nós temos a física aí com todas as propriedades, né, que comprovam a questão da vibração e frequência. Quando eu tenho uma alimentação adequada, quando eu pratico atividade física, eu passo a vibrar numa frequência mais alta. Por quê? Biologicamente, as minhas células, elas vão vibrar de uma maneira muito mais acelerada. E aí, quando elas começam a vibrar de uma maneira muito mais acelerada, eu consigo expandir meu nível consciencial e consigo compreender melhor o todo. Então, à medida que você vai treinando, modulando o seu corpo, fazendo com que a sua vibração possa expandir a sua consciência, a sua percepção passa a ser diferenciada. O seu corpo é modulado. Isso acontece. Eu já tive essas percepções comigo mesma e estudo sobre isso. Isso é possível de acontecer. As realidades paralelas, elas simplesmente são vibrações mais aceleradas que a gente ainda não consegue vê-las por não treinar, né? Seja fisicamente, seja mentalmente, seja no equilíbrio emocional e seja na questão de treinamento, de chegar, tem vários treinamentos que a gente faz, que é possível sim ver essas realidades passando, as pessoas de outras realidades passando, né? Então, tem a roda do Sansara, né? Muita gente conhece, e que a gente tem que quebrar esse ciclo. E a gente consegue quebrar esse ciclo vibrando numa frequência muito mais elevada. E através da alimentação e da atividade física, a gente consegue sim, de vários exercícios energéticos, a gente consegue fazer com que a nossa frequência seja elevada, a gente consegue compreender melhor as pessoas, a nossa vida, a gente consegue ter o equilíbrio emocional, que é a chave para qualquer manipulação energética que a gente tem. Falo por experiência própria, falo por coisas que eu pesquiso,
que é possível. Por isso que eu gosto de treinar muito. Eu sou bastante dedicada ao treinamento físico, à alimentação saudável, porque as coisas que eu experiencio em termos de energia comprova cada vez mais que a vibração, a forma com que eu vou modular o meu corpo, modular os meus pensamentos, faz com que eu chegue aonde eu quero chegar. É isso aí. Né? A gente acredita que é possível, sim, nós prolongarmos nossa vida para chegar num ponto, né, que até essa mutação genética que está ocorrendo na humanidade também possa ser desvendada. Existem pesquisas, né, sobre o DNA lixo, sobre alguns cromossomos, o 2 e o 3 principalmente, que no passado parece que houve uma manipulação genética, né, que retardou o processo de prolongamento da vida. A gente acabou vivendo menos tempo do que o corpo físico foi projetado para viver. Parece que o nosso coração ele foi projetado para viver muito tempo, né? Então, esse tipo de vida que foi colocado para nós, a alimentação, a falta de exercício, tudo isso acaba acelerando esse processo de morte e nós perdemos o tempo que nós deveríamos ter na vida para evoluir aqui. Então, daquela pesquisa, os pesquisadores, né, estão buscando aí uma forma de prolongar realmente a vida e descobrir, né, algumas ações importantes para a gente trabalhar nesse aspecto aí com relação ao nosso código genético, essa engenharia reversa, né, que vai ser revelada a todos no futuro aí. Então, acho que para quem já teve experiências, né, sabe que existem amigos muito mais evoluídos do que nós, que estão aí já há um bom tempo, mostrando para nós esse conhecimento. Eles são exemplos disso, de pessoas que conseguiram vencer o tempo, né, vencer o time do tempo, e conseguiram prolongar a vida deles, conseguiram passar por essa, vamos dizer, transmutação do corpo. Né? Não é passar pela morte, mas sim atingir uma frequência de vida eterna, prolongar a vida a um certo ponto que você consegue realmente estabilizar e não morrer mais. Polêmico, né? Mas é isso. Em muitos casos, eu mesmo já tive experiência de estar diante, né, de um ser, de um grande amigo meu que provou para mim isso, né? Que ele conseguiu alcançar essa frequência. Foi incrível isso. Então, pessoal, eu acho que tá bem claro o que a gente tem que fazer, né? Quem não tem motivação tem que buscar superação. A alimentação, exercícios físicos, só depende de nós, né? Para a gente fazer essa mudança. Então, Ariana, quais são suas considerações finais aí para o pessoal? Muita gente está fazendo pergunta aqui ainda de alimentação, de vários assuntos, né? Mas aí acaba que a gente vai estender muito, né? E não vai dar tempo da gente focar no principal, que é justamente esse aspecto, né? Do prolongamento da vida. O que você tem a dizer para todos aí, para a gente já começar encerrando nossa live de hoje? Pessoal, posso responder todas as perguntas, treinamento, alimentação que vocês quiserem lá no meu canal, tá? O Rafael deixou a descrição aí, o link na descrição. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e compartilhando todas as minhas experiências e informações. Espero que vocês possam mudar, modular a vida de cada um e fazer com que valha cada segundo a nossa estada aqui e que a gente possa evoluir e prolongar cada vez mais a nossa vida. E sejam todos muito felizes e vibrem sempre na frequência da alegria, do amor, e a gente chega lá. Então, muito obrigado, Ariana. Foi um prazer ter você aqui no canal hoje. E vamos dar continuidade, né, às pesquisas, os estudos, as práticas. E eu vou precisar de ajuda, viu? Porque tem uns quilinhos a mais aqui. Tem que ser exemplo, né? Depois eu vou entrar no seu grupo lá e vou fazer uma mentoria com você. Bora lá, Rafa. Mas é para pegar pesado, tá? Comigo não tem essa coisa assim de mais ou menos, não, hein? Não dá tempo de fazer exercício, é todo dia aqui fazendo live no canal, muita Ah, gente. pessoal, vocês estão vendo aí, né? Ah, desculpa. Rafael deu o exemplo de uma desculpa assim que muita gente dá, né? Não dá tempo. Rafael, acorda às 5 horas da manhã, né? Faz uns abdominais, os agachamentos.
Sim. Não, Vou até dar uma ideia. Eu faço treinos, pessoal, de exercícios intervalados de alta intensidade. Rafael, você pode fazer também, tá? São exercícios curtinhos, e é comprovado cientificamente que a gente faz por determinado tempo, por exemplo, 9 minutos, 10 minutos, e a gente consegue queimar muito mais gordura depois que a gente faz esse treino. Então, a gente queima por muito mais tempo do que se a gente ficar, por exemplo, 40 minutos na academia pegando ferro, aproveitando, né, que as academias estão fechadas, pelo menos em BH, façam o HIIT. é isso aí. Não, eu tô brincando, gente. Faço sim, né? Nos horários vagos aí, a gente tá colocando o Paga corpo. umas flexões aí, Rafael, vamos ver Vamos quantas você consegue. fazer uma live depois só de exercício aqui, a gente fazendo, malhando junto. Oh, vamos Vamos, lá. isso aí. Então, gente, muito bom estar com vocês hoje aqui. É isso aí, vamos buscar o prolongamento da vida. Vamos vencer esse time do tempo, vamos fazer o máximo para mudar aí a nossa condição. Tá bom? Então não é só buscar conhecimento mental, filosófico, intelectual, não. A gente tem que Bom. transformar a nossa vida, né? É isso aí, Ariana. Então, valeu, gente. Uma boa noite para todos e até a próxima. Um Beijo, abraço. pessoal.